senti bastante diferença na afinação, de entender a afinação, a colocação dos dedos, as explicações que você faz é bem assim detalhada, muita coisa, como encontrar afinação, por exemplo, através do Parabéns para você, da musiquinha Asa Branca. Isso para mim assim foi muito bom, porque eu já não tocava com marquinhas, mas a minha afinação não era muito legal. Então, assim, eu consegui pensar mais na afinação, trabalhar um pouco mais, e eu senti bastante melhora na afinação e postura também. E aí, tudo bom? Aqui é Arthur Lauton do Como Tocar Violino. Hoje você vai acompanhar um novo episódio dessa série chamada Dominando o Violino. Essa série é meio podcast, meio aula, assim, e a cada semana eu convido um dos meus alunos lá do curso completo Como Tocar Violino para vir aqui contar um pouquinho da sua história. E obviamente nessa aula também temos uma parte prática, onde o aluno vai receber ali algumas orientações sobre aquilo que ele vem estudando, né? Seja ele do nível que for, se está mais pro início do curso, no meio, né? No avançado e tal. E você que está assistindo aí vai poder aproveitar também para tirar várias sacadas aí de novas coisinhas que você também pode focar quando você estiver estudando. Bora para a aula então? Papel e caneta na mão e bora assistir. Eu sou Andréia Lucimara da Silva, eu tenho 50 anos. É, eu sempre, assim, toco violino, mas nunca fiz aulas, assim, eu sempre fico pegando. Eu gosto de instrumentos, mas nunca tenho muito tempo para dedicar a eles. Então, assim, eu pego um pouquinho, eu sei um pouquinho. E eu gostaria muito de evoluir, pelo menos no violino, porque eu gosto muito. Eu faço teatro e, assim, consome muito meu tempo. Eu trabalho e faço teatro, então, assim, eu tenho muito pouco tempo. E por isso eu não consigo dedicar. Eu iniciei o curso aqui da plataforma, eu fui acho que até a sessão 18, não consegui dar continuidade ainda, mas eu pretendo. Estou tentando diminuir as coisas lá no teatro para poder me dedicar Sim. ao Você violino. trabalha no teatro mesmo? Não, eu sou policial e eu trabalho 12 por 36 e eu sou do grupo de operações especiais, então sempre eu também, fora do meu plantão, eu estou trabalhando com vocação, né, quando precisa, e também faço horas extras, porque lá está precisando de funcionários. E aí, assim, o tempo fica bem escasso. Aí, o final de semana, que nem próximos 2 finais de semana, a gente vai estar em temporada com uma peça lá. Aí, tipo, já, final de semana já não tem. Então, assim, tá meio que assim, essa correria. Sim, entendi. Você é da segunda turma do curso, né? Eu acho que eu sou da primeira, pelo menos lá na onde foi feito o sorteio, tá a turma 1. Aham. Você entrou em que mês que você entrou? Você lembra? Não. Ai, não sei se foi junho. Eu não me lembro o mês que eu entrei. Aham. Não, acho que foi a turma 2, eu acho. Dois, né? E Pode ser. a turma um começou em novembro. Tá. Então, eu acho que a sua foi a segunda. Já tem um tempinho aí já, né? Já tá um tempinho de violino aí já. Então, já tem um tempinho. Se eu tivesse estudando frequência, eu acredito que eu já estava bem assim. Eu só pego primeira posição, eu não Uhum. consigo tocar na terceira posição. Eu acho que eu acredito que devo já estava fazendo isso, mas Sim. sem Ele começa, estudar, a terceira posição acho que começa no modo, acho que tá no 30 e pouco, 40, quase 40. Então, tem que avançar um pouco mais realmente para chegar lá, né? é, Você lembra o que que você chegou a fazer? Você sabe assim onde você estava e tal? então, eu comecei a fazer o método, um método que você colocou lá, Uhum. e estava começando as musiquinhas lá da Asa Branca. Sim. Você chegou a fazer a primeira escala, já organizou Sim, isso. Aham. isso, até aí. Legal.
E aí Aí não, eu estou bastante me coisa. organizando para voltar a dar continuidade no curso. Aí acho que eu pretendo fazer uma revisão do início e continuar de onde eu parei. Massa, legal, legal. E antes do curso você já tocava ou não tocava? Então, como eu faço teatro, eu toco alguma coisa direcionada assim. Por exemplo, eu preciso tocar uma música, aí eu vou lá e estudo aquela música, entendeu? Mas eu não tenho assim técnica, a técnica que o violinista tem. Então, eu vou lá e toco uma música. Para o teatro, a nível lá do que a gente usa, tipo assim, não tá ótimo, ó, a gente se vira. Mas aí eu sou dançarina também, e aí eu toco com a dança, às vezes alguma coisa, mas tipo assim, eu vou lá, pego aquela coisa, estudo, fico ali e tal, saio assim meio capengando e vai. Mas eu quero tocar para valer mesmo. Sim, entendi. Desse tempo que você entrou no curso, você sente alguma diferença do que você vinha fazendo antes para o que você fez depois do curso? Você sentiu que mudou alguma coisa ou tá mais ou menos a mesma coisa? Não, eu senti bastante diferença na afinação, de entender a afinação, a colocação dos dedos, as explicações que você faz é bem assim detalhada, muita coisa, como encontrar afinação, por exemplo, através do Parabéns para você, da musiquinha Asa Branca. Isso para mim assim foi muito bom, porque eu já não tocava com marquinhas, mas a minha afinação não era muito legal. Então, assim, eu consegui pensar mais na afinação, trabalhar um pouco mais, e eu senti bastante melhora na afinação e postura também. Sim, legal, legal. E você acha que hoje, dentro do que você já viu e tudo mais, né, assim, você acha que qual que é a sua maior dificuldade hoje em dia, assim, com o violino? Com o violino, eu acredito que a sonoridade, tirar aquele som bonito, eu acho que é a técnica mesmo. Eu acho que a terceira posição vai ser difícil, eu acredito, assim, a É, mudança. vai chegar ainda lá. Vai. Mas assim, o que mais me pega agora, eu acho que se eu conseguisse já, mas eu espero logo, já organizar o meu tempo para me dedicar, eu acredito conseguir, porque assim, pelo que eu vi na plataforma, dá para aprender tranquilamente. Uhum. Sim, tem muita coisa assim, né? E você tá ainda bem no começo, ainda, apesar do tempo, né, e tudo mais. E você tá lá no 18, mas ainda assim é bem no começo, né? É bem no começo, Então, você viu a primeira escala, você tá começando. A gente sempre coloca a forma de aprender dividida em algumas etapas, assim, né? Então você já passou daquela etapa inicial zona, que é postura, entender como passar o arco, entender como colocar os dedos e tal, né? E você está começando agora a entrar na área que a gente chama de conscientização, que é quando você passa a entender um pouco mais da lógica mesmo musical, né? Assim, entender que, eu posso estar com o dedo nessa distância, mas nem sempre vai ser nessa distância. Às vezes ele pode ser diferente, se ele tiver em uma outra escala. Então a gente agora começou essa consciência, né? Assim, de estudar uma escala e saber que com aquela escala dá para tocar um monte de música. E aí depois estuda outra escala, dá para tocar mais um monte de outras músicas. Então é um passo a mais, assim. Então você está no segundo degrau, digamos assim, né, do aprendizado. Mas ainda tem muita coisa pela frente ainda. tem. Então, e é um aprendizado muito longo também, assim. O violino é um instrumento, né, que ele é eterno, assim. Você pode aprender o resto da vida e nunca vai chegar no 100%, né? É impossível. Poxa. Então, realmente tem que ir levando e fazendo, tá? Mas o mais importante é manter essa frequência, né? Assim, se você não consegue, assim, um dia mais apertado, tenta pegar pelo menos assim 15 minutinhos, sabe? Só pegar, fazer os exercícios, os mesmos exercícios que você já fez antes, tocar ali a musiquinha, fazer a escala uma vez, tal assim, sabe? Só para manter, porque se a gente fica um dia sem pegar, beleza, tá aqui nesse nível, né? Você tava aqui nesse nível. Ficou um dia sem pegar, baixa um pouquinho. Mais um dia sem pegar, baixa mais. Aí daqui a pouco, quando você pega de novo, você sente uma diferença muito grande de como você estava indo para como você tá agora. Só por causa de alguns dias que você não pegou. Então, pelo menos pegando 15 minutos é o suficiente para você conseguir manter. Você não vai evoluir mais, mas você consegue manter, sabe? Consegue manter aquela linha que você estava fazendo. Então é bem importante ter essa frequência, sabe? Tenta encaixar um pouquinho mais ali no seu dia a dia, assim, né? Agora que você vai voltar para pegar mais firme um pouquinho, então tenta pelo menos assim 15 minutinhos todos os dias do que você está fazendo. Aí quando tiver um pouco mais de tempo no dia, aí você começa a ver mais coisas, começa a evoluir um pouquinho mais, né?
Então, sim, é importante, essa frequência é bem importante para não deixar perder, assim, né, o que a gente já vem construindo aos pouquinhos. sim, tá bom. E deixa eu ver. Você agora. Você tem mais ou menos 2022, 2021, 2020. Você tem quase 2 anos assim de curso. Nesse meio tempo, você interagiu com os outros alunos? Você conversa com os outros alunos? O que você achou dessa experiência com os outros alunos? A princípio, eu interagia com eles lá no grupo, né? No particular, não. Mas, assim, como sempre foi muito corrido para mim, eu nunca consegui muito acompanhar o grupo e estar conversando, assim. Assim, foi muito legal porque por causa do incentivo, você vê as pessoas evoluindo, vê a dificuldade, e que é minha também. E foi muito assim bacana. Hoje em dia eu já quase eu entro no grupo só olho assim, mas eu também não consigo mais interagir, mesmo porque acho que já até mudou toda a turma. Acho que aquele pessoal lá tudo já está tocando, né, lá na frente. Não, tem gente que cada um vai no seu ritmo, né? Assim, tem gente que tá um pouco mais adiantado, tem gente que tá um pouco menos, é normal. E a grande vantagem, né, de estar no curso online é essa, né? Que você faz no seu tempo. Você tem uma turma, mas não necessariamente você precisa caminhar precisamente junto com a turma. Mas assim, tá todo mundo aprendendo, cada um no seu ritmo, né? Você também tem outras pessoas que têm mais disponibilidade, às vezes estuda 2, 3 horas por dia, mas precisa. Não é que precisa, não é que todo mundo precisa. Mas se você tem disponível, estuda, né? Se você não tem disponível, estuda Sim, menos. Então cada um vai no seu ritmo ali, vai realmente evoluindo na sua velocidade, né? Isso que é o mais importante mesmo, assim, de sempre estar assim, ciente disso, né? Pra não achar assim, ah, não, tô lento demais, ou tô rápido demais, ou tô ruim demais. Não tem ninguém que tá ruim demais, nem rápido demais, nem lento demais. Todo mundo tá fazendo no seu tempo. tá. Então, ninguém tá postando corrida com ninguém, né? Assim, ah, não, preciso aprender Aham, mais rápido. Então, o mais importante é aprender certo, né? E não rápido. Então, sempre sim. focar em fazer bem certinho, assim, as coisas, cada um dos passos, cada uma das coisas, né? E para você que já tem já uma experiênciazinha com o violino e tudo mais, o que você falaria para alguém que está começando, assim, qual que é o segredo para aprender a tocar violino para você? Para mim, tem que gostar, porque eu vi que na hora de aprender mesmo o buraco é mais embaixo. Então, eu não acho que é fácil. Então, acho que a primeira coisa a pessoa tem que gostar e querer muito. Assim, arregaçar a manga e estudar para valer mesmo. Eu tenho bastante dificuldade, encontrei muita dificuldade, nossa, dores no corpo, tudo. E assim, o retorno é um pouco lento. Então, tem que ter também muita paciência, ter um objetivo, foco e trabalhar bastante. Porque é muito lindo ver, pega você, ver tocando assim, nossa, é maravilhoso. A gente acha que vai pegar também vai sair tocando, e tipo, não é. É que as pessoas não associam, né? Que eu tenho 24 anos tocando violino, né? Então, Então, uma coisa é toca aí. você vê, assim, é sempre o ver, né, na internet parece que é fácil, né? Isso não Parece. só pro violino, né? Se você vê, sei lá, você assiste, sei lá, você gosta de esporte, você assiste as Olimpíadas, por exemplo. Sim. Aí tem lá a galera da ginástica. Você vê É, a galera, parece que é assim, que é simples, sabe? Parece que a galera vai, sim. voa, rodopia, pá. Se você for tentar fazer, não vai sair nem Não, um décimo daquilo e ainda a gente se estabaca todo no chão, quebra a perna, né? não. Então assim, são coisas que a gente tem que sempre ter essa noção, né? Assim, que tudo que envolve, primeiro, uma questão corporal, demanda, né, muita experiência, muito Sim, tempo de prática. O violino também é uma experiência corporal. E mais ainda porque o violino é uma experiência artística. E tudo que está vinculado à arte não tem resultados rápidos. Né? Assim, para sim. você aprender a pintar um quadro perfeitamente, com os tons de cores e as nuances das coisas, tal, é uma luta de aprendizado, né? Para você na Sim. atuação, no teatro, o teatro também é arte. É. Você sabe muito bem, né, que assim, para Nossa, você ser uma boa atriz realmente, assim, interpretar e realmente trazer o sentimento da cena, é muito mais profundo do que só pensar, ah, eu estou feliz, eu vou fazer aqui que eu estou feliz. nossa, É com muito mais certeza. profundo do que isso. E é muito, Vai é um tempo. processo realmente, né, assim, É, de aprendizado.
E às vezes a gente acha também, vê uma novela e fala, ah, nossa, novela. Eu sei que novela não é um bom exemplo de uma grande atuação, mas pra quem não sabe nada, o primeiro É, contato que tem ali é uma novela. A pessoa vem e fala, ah, eu podia fazer isso. Mas ela não imagina nenhum décimo de como é realmente você estar ali fazendo aquilo. exatamente. Então, mas é sempre assim, né? A gente assiste, acha que é simples. Aí vai fazer, É, aí vê que, opa, não é tão simples assim é. como eu imaginava. Mas eu posso dizer também que é possível, desde que a pessoa aprenda da forma certa, tenha uma boa orientação, né? No caso, eu conheci você, graças a Deus, que dá essa orientação. Para mim é complicado fazer presencial, e então, se a pessoa dedicar, ter essa boa orientação, então, assim, é possível, eu acredito que é possível. Você falou que você está com 50 atualmente, né? 50, é. Você sente, por exemplo, que tem alguma relação de idade com o aprendizado? Você acha que isso influencia você negativamente ou positivamente, ou que não? Que independente da idade, Nenhuma, tranquilo. independente. Me sinto como aos 15, 14, nada de diferente. Sim. Tenho certeza que acho que quando eu tiver 80 eu vou estar, eu consigo, tipo assim, se eu dedicar, né, claro, se eu estudar, que eu acho que é possível da mesma forma. Com certeza. Quando você tiver Eu acho 80, que. você vai ter 30 anos, né, de violino. Pô, Então, não tem nossa, como. Eu tenho 24 hoje, né, de violino. Então você pode estar tocando melhor do que eu. Até lá, se você estudar certinho, vai estar. E aí, tá gostando da aula? Você sabia que dá para aprender muito, mas muito mais comigo, para você realmente aprender a dominar o violino sem ficar mais perdendo tempo, né, vendo os vídeos assim aleatórios, né, na internet? Mas não quer dizer que isso é simples e mágico assim e super fácil. Tem toda uma metodologia real por trás assim, com aulas, com acompanhamento passo a passo, né? Tem um grupo no WhatsApp dos alunos para trocar experiências, trocar dicas, né? De repente, eu comprei uma surdina aqui, dá uma olhada, pá, tal assim. Óbvio que com a minha supervisão, né, nesse grupo. Além disso, também tem aulas que são ao vivo para tirar dúvidas e muito mais, né? Tem muito mais coisa, desafios e tal, né? Muita interação realmente para aprender de verdade. E eu já mostrei isso para centenas de outros alunos que estão aprendendo violino e todos eles estão tocando e aprendendo cada dia um pouquinho mais. Então clica aqui embaixo no site comotocarviolino.com.br, cadastra lá seu nome, seu e-mail, tal, para você receber todas as novidades e quem sabe aí algum dia seja você em uma aula aqui igual essa que você está vendo. Beleza? Te vejo lá do outro lado. tá certinho. Ah, legal. E acho que, assim, dessa parte mais de conversinha, assim, e tal, acho que já deu pra gente se conhecer um pouco mais, trocar Tá, algumas ideias e tal. E agora acho que a gente pode partir para a parte prática do negócio. Então, eu quero ouvir um pouquinho de como você está tocando, o que que você tem feito. Então, já que você falou que está nessa etapa de pegar mais um pouco mais da consciência e tal, eu queria, primeiro de tudo, ouvir só a escala mesmo, assim, a escala certinha e tal. Depois a gente pode até ver um pouquinho de músicas e tal. Não sei o que você tem tocado ultimamente, o que você tem tocado ultimamente, assim, mesmo fora do curso, né? eu tenho tocado músicas assim mais voltadas para o teatro. Tem uma música do Padre Fábio de Mello, que Uhum. chama Te Desejo Vida. Tem a música da Ana Carolina, eu acho que é Trem Bala. Mas Ah, assim, sei qual é, sei qual é. Legal. Bora fazer uma escalinha para ver como que tá, e a gente começa a trabalhar a partir disso para ver como que tá o domínio do arco, a afinação, postura, essas coisas, e a gente começa a ver o que que dá para fazer, beleza? tá. Você tá no Posso ficar com- sentada ou fico em pé? Estou você no no- computador. você normalmente estuda sentado ou em pé? Eu normalmente, varia um pouco. Quando eu estou estudando o método, eu fico mais em pé, mas quando eu estou estudando pelo computador, aí eu fico mais sentada. Entendi. Você prefere estudar sentado ou em pé? Eu prefiro em pé. Pode ficar em pé, então. Pode ficar, não tem problema não. Então, peraí, vou Só subir dá o. uma curvadinha na câmera aí. Ó, tem vários instrumentos ali Tá pelo atrás, notebook. já deu pra ver ali.
Então, até eu tenho porque eu gosto muito, mas assim, eu não toco todos eles e não consigo dedicar a eles. Sim, você falou lá no começo, né, que você já tinha alguma experiência de outros instrumentos. Você já lia partitura antes ou não? Já, partitura eu lia porque eu aprendi a tocar órgão e eu toquei órgão na igreja por um tempo. E aí, aí eu aprendi quando era criança. Entendi. Ah, então já tinha uma leitura, assim, já uma leitura fluente, assim, você lê sem travar. Sim, eu tocava as quatro Quatro vozes. vozes, no órgão eletrônico você toca as quatro vozes. Uhum, sim. Legal, legal. Bora lá. Então, a escala, você fez a escala de Sol maior, certo? Isso, Isso, então vamos tocar a escala de Sol maior com um sustenido, então, né, o Fá sustenido, isso. duas oitavas até o outro Sol. Legal, bem afinado, tá bem controladinho, o som tá legal, assim, tá constante, não ficou, né, arranhando o som, nada do tipo, usou o arco inteiro, é legal, sempre que for estudar escala, estudar assim, sabe, o arco inteiro, tranquilo, não precisa fazer rápido, precisa fazer afinadinho, né, bonitinho e tal, então sempre usando bastante arco mesmo. Experimenta agora só como observação para mim, faz a mesma coisa, mas agora no lugar de fazer só uma nota por arco, vão ser duas notas. Então o arco vai ser um pouquinho mais lento. Pensa como se fosse quatro tempos no arco. Não precisa colocar metrônomo, não. Mas, então vai ser dois tempos e dois tempos. Então vai ser Sol, Lá. E aí muda. Si, Do. Vai lá. Legal, legal, legal. Bem afinado, tá bem afinado. Eu Dei uma gostei de. perdida lá. É, não, mas normal, normal, normal. Você deu uma paradinha ali, o que que é agora mesmo? Vai ser parada? É junto? Deixa eu pegar o violino aqui, só pra falar de uma questãozinha só. De afinação tá massa, tá legal. Na utilização dos dedos tá bom. Pode ser um pouquinho melhor na volta, só assim pra manter mais os dedos na corda, né? Sempre tentar usar mais, assim, os dedos que caiam na corda, assim, todos realmente, não só um sozinho. Mas você tem um funcionamento bom, assim, dos dedos no geral. Não tá nada, assim, horrível, que tá errado e tal, mas é só na volta pode melhorar um pouquinho. Por exemplo,
Inclusive, uma das coisas que eu falo lá no curso também é que você pode fazer o contrário disso também. Você pode fazer a subida com o quarto dedo Sim. e na descida fazer com corda solta, que dá tempo de você posicionar os 3 dedos também. Então também é uma outra opção para se pensar, né? Porque às vezes. Mas o seu tá de boa, tá funcionando bem. Você faz. Quando você vai pro Mi, funciona bem, tá tudo bacaninha. Deixa eu ligar o meu som original aqui também. Aí. Então, quando você volta, tipo, você cai afinado, tá tudo certinho e tal. Mas tenta sempre fazer com que essa volta, tá vendo que não é só assim, só o quarto dedo, sozinho. Sempre Tá. tenta colocar, se eu já tô com o primeiro dedo aqui, pensa em colocar o segundo na corda lá, o terceiro e o quarto. Aí já tem os 3 prontos, os 3 outros. E aí só agora que eu mudo aqui o primeiro. Mesma coisa agora, ó. Agora eu sei que o Fá sustenido vai ser separado, então eu já tô mantendo o Si, mas colocando o Fá aqui, ó. E o Sol e o Lá. Tá. E mesma coisa aqui, ó. Então você acaba ganhando um pouquinho mais de segurança em relação à afinação, né? Não tem problema de afinação, no geral tá bem afinado. Você tem um ouvido muito, muito bom, assim, musicalmente. Então tá bem afinado, mas você pode melhorar a sua referência para que caia mais fácil, sabe? Tá. Então, que aí você trabalha menos, porque pensa comigo, se você coloca um dedo aqui, aí você coloca um aqui, aí tem que pensar no terceiro agora, É. você reafina ele, aí reafina, sabe, você tem que toda hora estar repensando cada uma das afinações. Sendo que se você coloca o bloco, funciona mais, né? Assim, você já tem tudo prontinho. Aí é só ir tirando os dedos mesmo. Eu vou Então, estudar assim, então, porque eu não isso havia é. estudado assim. A volta da escala sempre acaba sendo mais difícil do que a ida. Tá. Porque na ida é só ir colocando, né? Uma atrás do outro e tal. É. Mas na volta tem esse pensamento de sempre tentar cair o bloco e não só um dedo sozinho. Porque aí o bloco você garante mais a afinação, né? Já que a gente não tem marquinhas, né? Que é um, Sim. um passo muito importante do aprendizado. Então, já que a gente não tem marquinhas, realmente precisa usar essa referência dos outros dedos. Então, para garantir que o quarto dedo vai estar no lugar certo. O seu tem caído bem certinho, tá bem legal, mas ainda assim pode ser mais preciso e mais seguro, né? Se você usa Tá. realmente essas pequenas precauções ali, né? Agora, uma coisa que me incomoda um pouquinho, isso não me incomoda, essa questão do dedo não, mas que me incomoda um pouquinho é em relação à altura do cotovelo para cada uma das cordas. Porque eu sinto que você dá uma relaxada no cotovelo, e é por isso que às vezes, você vê que às vezes o som, principalmente nessa região do arco, fica leve demais, dá uma puladinha, né? Aquele negócio, assim, não tô Sim. exagerando, né? Mas que você sente que ele não tá grudado na corda. É. Isso geralmente acontece. São 2 motivos, né? Assim, o primeiro é a altura do cotovelo. Sempre olhando assim, olhando igual você tá me vendo de frente, assim, sempre tenta colocar, tá vendo? Ó, o cotovelo sempre fica levemente acima da linha do arco. Ó. Não pode deixar ele passar para baixo aqui. Porque se ele passa para baixo, você perde o seu peso do braço natural. Tá vendo? Então até lá na ponta, continua no mesmo lugar o cotovelo, tá vendo? Tá levemente acima, olhando de frente assim, né? Levemente acima. Isso vale para as outras cordas também, ó. Quando eu vou para a corda Ré, o arco nunca passa acima da linha do meu braço, tá vendo? Nunca fica assim. Estou vendo. É só uma questão do cotovelo, não precisa, não levanta o ombro não. O ombro mantém relaxado, o ombro tá bacaninha, relaxado. Mas isso te dá um pouco mais de peso, tá vendo? Quando você tá na corda sol, é quase 90 graus aqui o braço, tá vendo? Pro lado, assim, ó. 90 graus, assim. Quase 90 graus mesmo. E você mantém Nossa. Pois é, mantém o cotovelo aí e só abre, ó. Tá vendo? Continua 90 graus ainda meu braço, lá na ponta. Legal, legal, interessante. Então Eu não isso. havia observado isso e realmente acontece mesmo. Eu sinto essa falta de sonoridade aí na ponta, então é esse detalhe, então. Exato, exato. Então você vai ver que vai mudar bastante. Porque colocando assim, desse jeito, toma cuidado só pra não levantar o ombro, né? Levanta só o Tá. cotovelo. Então na corda sol é 90 graus mesmo, assim, 90 graus. Sempre pensa nisso. Na corda ré, aí abaixa um pouquinho. Mas quando você faz o movimento até a ponta, né, não muda mais a altura do cotovelo. O cotovelo continua igual. Tá vendo? É só realmente Deixa abrir e fechar. acontecer isso, né? Isso, é porque às vezes você tá aqui e você tá bem. Mas quando vai indo pra lá, você vai e abaixa o braço. Tá. E aí você perde exatamente isso. Você perde esse peso natural que o Entendi. braço colocaria no arco. Além disso, tem a questão do indicadorzinho aqui. Mas isso você até tem feito, assim. Até eu vejo assim que ele tá se movimentando. Quando você chega lá na ponta, ele dá uma inclinadinha. É normal. E é isso que tem que acontecer mesmo. Assim. Ele, daqui pra cá, ele não precisa de muita importância, o indicador.
Mas quando chega do meio para a ponta, naturalmente você precisa dar uma inclinaçãozinha. Que é essa inclinaçãozinha que mantém ele, tá vendo? Essa pressãozinha, né, na corda, do arco na corda. Esse movimentinho chama pronação, né? Eu já falei disso lá no curso, não sei se você chegou nisso, mas esse movimentinho é importante para também manter, principalmente nessa região do arco, né? Que ela é muito leve aqui em cima. Então aqui embaixo não, aqui embaixo ele já é pesado naturalmente, né? Se eu não fizer nada, ele já sai esse som aqui, né? Agora lá na ponta, se eu só segurar assim, sai um som muito leve. Ele sai sambando na corda, né? Então por isso que é importante manter o indicador curvadinho, essa pronação, e não deixar o cotovelo baixar aqui. Porque se o cotovelo abaixa, você não consegue. Aí você precisa fazer força para tentar fazer uma coisa. E na verdade não é força. É só a postura. Se você tá com ele aqui, naturalmente você transfere o peso pro arco e o indicadorzinho aqui que trabalha, ó. Pra conseguir aquele mesmo som que acontece aqui, ó, né? Só que lá na ponta. Então, não é uma questão de força. É só arrumar essa altura do cotovelo e manter a pronação ali sempre do meio pra cima, né? Você vai ver que isso vai melhorar, assim, a relação do som, né? Agora, beleza. Afinação, então a gente já falou, tá bacaninha, tá legal, tá bacana, tá funcionando bem os dedos. Pode dar aquela melhoradinha do bloco. E essa questão da postura. Você vai ver que quando você, assim, sempre que você for praticar, pratica lembrando dessa questão da postura, da posição de onde está o braço, porque aí você, aos poucos, você vai começar a ver que o seu som vai dar uma melhoradinha. Então, mantendo isso, né? Porque você usa bem o arco, você usou, assim, o arco inteiro, tal. Tipo, você tem o controle do arco, de onde está usando, o que está fazendo. Da velocidade, foi sempre uma velocidade constante e tal. Então, isso é legal. Mas essa relação do peso vai ainda melhorar um pouco mais. Beleza. Bora ouvir uma musiquinha. Já que a escala tá bacaninha, bora ouvir uma musiquinha. Escolhe uma música aí. Pode ser, já que a gente já tocou a escala de sol maior, escolhe uma música que seja em sol maior também. Ou dessas do curso, ou uma outra que você tenha tocado que seja em sol maior, mas sendo sol maior, aí a gente já tá com a sonoridade assim mais encaixada, né? E aí a gente pode trabalhar com uma dessas. Tá. Então eu vou tocar, eu não sei ela inteira, mas eu sei um trecho, Jesus, Alegria dos Homens. Ela Tá, é em sol maior. beleza. Pode tocar bem devagar, sabe? Não precisa tocar rápido, não, assim. Toca ela tranquila, porque eu sei que é uma música rápida, né? Então, toca ela tranquila, de boa, tal. Pensando nessas questões que a gente acabou de falar. Dedos, postura do braço direito, tal. Eu vou fazer ela como eu faço lá, eu não sei se ela é feita uma nota para cada arco. Eu acho mais fácil assim, né? Por não ter a técnica, então eu faço ela assim. Tá. Mas depois eu posso tentar mudar. Beleza. Tá bem legal. Gostei de ver, assim, realmente tocando lento, controlado, o arco todo, assim, sabe? Isso é o primeiro ponto que a gente faz para fazer um estudo de qualidade, é estudar lento, estudar nota por nota, organizar realmente, né, que cada coisa vai acontecer, né, na hora. Agora, essa música é uma música que é bem mais rápida do que isso. Você chegou já a tocar ela mais rápida?
Fique esperto aí, hein, porque vai rolar um evento gratuito daqui a alguns dias com uma semana de aulas. Você vai poder participar comigo, com essa didática aí que você está vendo aí e tal nas aulas e tudo mais, sabe? Realmente para poder aprender violino sem ficar perdendo mais tempo com um violinista profissional de verdade. Então corre lá no site que está aqui na descrição, comotocarviolino.com.br, né? Vai lá, você tá aqui embaixo. E aí você vai poder ver lá que tem um lugar para você colocar seu nome e o seu e-mail. E assim que começarem as inscrições para esse evento gratuito, eu vou mandar um e-mail para você poder participar. Beleza? Então a gente se vê lá. Não na velocidade dela. Certo. O mais Agora, rápido que eu consegui pra foi- gente experimentar como que é essa sensação, óbvio que quando a gente estuda lentamente, dá para usar mais arco. Mas ela é uma música que é mais rápida naturalmente, então não dá para ficar usando sempre o arco inteiro, né? Então a gente vai fazer 2 exercícios, na verdade, agora, com essa música, para trabalhar um pouquinho a questão do arco, né? Do cotovelo, aqui a altura do cotovelo e tudo mais, mas pensando nessa música. Então, a primeira coisa que eu quero que você faça é tocar ela mais rápida, um pouquinho, né? Assim, e só pensando em realmente usar um quadrante do arco. Tipo, no lugar de usar o arco inteiro, só usar um dos. Dividindo em 4, só vai usar um deles. Que vai ser esse segundo aqui. Então começa aqui e vem do segundo até o meio do arco, né? Só nesse espaço. Então vai ficar só aqui, um pouco mais rápido, então vai ficar assim. Pensando bem assim em tentar transferir o peso do braço para o arco o tempo todo. Não deixa ele sair da corda em nenhum momento. Nessa velocidade tá bom. Massa, muito bom, muito bom. Legal. E você vê que ainda assim a gente mantém uma boa qualidade de som, né? Sempre a gente, quando tem notas rápidas, acaba usando menos arco. Isso é natural, né, e tal. Mas é legal ver, assim, ver uma pessoa que já tem um certo tempo dentro do curso de estudo, porque você está bem consciente, sabe, do que você está fazendo, está bem certinho, assim, você não deixa, por exemplo, a mão sair dessa posição, né? Você está sempre com a mão no mesmo lugar. Não deixa sair, ficar para cá, que é um vício que muita gente acaba assim criando por não ter essa experiência do aprendizado real, assim, mais consciente ali do que está acontecendo. Aí só vai pensando dedo por dedo e aí fica uma bagunça. Então, assim, é muito legal ver realmente que você tem se desenvolvido bem, apesar de ainda estar assim, de forma lenta no seu caminhar e tudo mais, mas você está desenvolvendo bem, está bem consciente, assim, tá com um som legal. Você tem falado bastante, então eu tenho que ficar lá do jeitinho que você fala, então eu tenho que seguir. Mas tá indo muito bem, tá indo muito bem, tá bacana. O controle do arco, sabe? O arco tá sempre ali na corda, tal, isso é importante. Agora, nessa região que a gente estava falando aqui do segundo quadrante, o que que acontece? Quando a gente tá do meio do arco para esse lado aqui, você vê que não precisa fazer muito movimento de braço, tá vendo? Nesse mesmo lugar que a gente estava. Então, e eu sinto que você tá mexendo um pouquinho demais, assim, sabe? Mexendo um pouquinho a altura, as coisas e tal. E na verdade, ó, se você for pensar, essa região que a gente tá tocando, tipo, olha como fica o meu movimento de braço. Ó, presta bastante atenção no braço, ó. Tá vendo que ele não fica mexendo muito de altura. Ele fica Assim, sempre. né? Ele tá sempre travado naquela corda, né? Se vai mudar de corda, eu mudo, né? Óbvio, né? Você vê que uma sequência grande de notas, por exemplo, na corda Lá, né? Desde o começo, ó, daqui em diante. Você vê que eu não mudei nada. O braço ficou só parado e aí você só abre e fecha. Deixa eu tirar o fio daqui, né? Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Experimenta fazer essa sequência do comecinho
Só do começo mesmo, é do sol. Você usa o quarto dedo ou você vai pra corda solta depois? A corda solta. Isso. Então, só o sol vai ser aqui, você vai tocar sol e vai manter na corda lá e tentando não mexer o braço, é só fazer esse movimento. Até aqui. Tá. Sem mexer o braço mais, assim, sem mudar a altura. Eu ainda vejo um pouquinho de movimento assim, sabe? Tipo, Assim, né? tipo, que quando você sobe o arco, você tende a subir também um pouquinho o cotovelo. Quando abaixa, você baixa um pouquinho. Tô Experimenta entendendo. tentar manter ele mais travado nessa região que a gente tá falando, aqui do segundo quadrante, né? Até o meio do arco. Daqui. Isso. Isso. Você viu Eu vou que. mexer só o antebraço, né? Exato, exato. Você viu que dá pra ficar com o braço parado. Não precisa. Porque assim, Nossa, todos vai os ser muito movimentos. difícil. Todos os movimentos que a gente faz a mais são movimentos que interferem diretamente no som. Tá, Então, se você fica mexendo, ó, eu vou exagerar, né? Mas só tá. para você ver que muda alguma coisa. Se eu faço assim, ó, sabe? Eu não tenho mais a mesma firmeza de som. Então, assim, Tá. todo movimento extra é desnecessário. Então, manter realmente o braço controlado. E aí mudou. E aqui continua. Muda, Interessante. muda. Então você vê que. Nossa, ele não mexe nada, ele só faz assim pra mudar de corda. Exato, exato. Porque imagina, você tá tocando ela lenta, né? Beleza. Sim. Mas imagina tocar ela rápida, com esse tanto de movimento a mais, né? É impossível, não vai sair. Então, quanto menos movimentos desses movimentos desnecessários rolar, melhor vai ser mais fácil tocar quando chegar numa velocidade mais rápida, né? Então é muito importante, sabe assim, ter essas alturas bem definidas para que você não precisa ficar mexendo no meio do negócio, né? Né? Então, sempre pensar nessa relação das alturas, né? Por isso que a gente fez um monte de exercícios, né, iniciais, de cordas soltas e tudo mais, Sim, sempre pensando, é né, bastante. na altura do braço, para exatamente isso, para controlar ele de uma forma que tá em uma corda, ele não muda. A altura do cotovelo vai ser aquela o tempo todo que tiver naquela corda. Se eu for tocar uma escala, que eu vou usar outras posições, né? Mas se fosse tocar só na corda só, eu não mudo. Tipo, o cotovelo, se eu tô tocando só na corda só, o cotovelo vai ser sempre igual do mesmo jeito. Até lá na ponta e volta. Do mesmo jeito, sem deixar que ele saia daqui, sem precisar fazer assim, Tá. né? Sem precisar baixar, levantar, nada. Na verdade, é mais fácil de entender, mas é mais difícil de fazer. Tá. Porque tem que estar bem controlado esse movimento, né? Assim, e realmente, às vezes as pessoas acham que o movimento de tocar violino, quando a pessoa fala, qualquer pessoa que não sabe tocar violino, né? Vai falar, ah, toca o violino aí, faz assim. E não é assim o movimento de tocar violino. Não. O movimento de tocar violino é abrir e fechar. É esse o movimento. É abrir e fechar. Então não precisa mexer o cotovelo, não precisa fazer esse tipo de movimento. Se você está na mesma corda, é abrir e fechou, abrir e fechou, abrir e fechou. É só isso. Certo. Basicamente é só isso, né? Então é bem importante que a gente agora, enquanto está estudando lento, fazer ela lenta, mas com o mínimo de movimentos desnecessários. Então tem que dar uma eliminadinha. Óbvio que assim, não vai sair agora, não vai funcionar agora. Isso. Mas é estudando aos pouquinhos e sempre pensando nisso, se policiando em relação a isso, né? Não deixar o arco ficar balançando muito, tal. Você vai ver que vai dar uma consistência maior também no seu som. Então você vê que tudo que a gente está falando, na verdade, está vinculado à qualidade do som Sim. e não necessariamente à postura ou, mas é porque tudo isso influencia, né, no som. Então, se você começa
a manter o cotovelo mais para cima, tal, você consegue ter mais peso do seu braço no arco, naturalmente vai ter mais som. Se você consegue manter o braço mais estável, naturalmente também você vai ter um som mais estável, que também vai ter um reflexo depois futuramente no seu som. Então assim, óbvio que para ter esse som bonito, aquele som que a gente imagina, né, de violino, né? Esse som, óbvio que não vai vir do nada, não vai chegar assim e vai estar bom. Mas é uma construção, mas realmente é um negócio. Você estava no último plantão de dúvidas, não, né? Não. No último plantão de dúvidas, eu até coloquei um videozinho falando sobre isso, que o David Garrett fala. Ele fala exatamente isso que você falou, mais ou menos hoje também no começo da aula, que ele fala que no começo é impossível você se apaixonar pelo violino, porque o som é horrível no começo. Então você se apaixona pela música, você gosta e através da música você vai melhorando no violino. E para você ter esse som bonito, consistente e tal, é realmente uma relação de 2, 3 anos, assim. E você vê que você tá no caminho. Tipo, se você compara o jeito que você está tocando hoje com a forma que você tocava 2 anos atrás, ou com outras pessoas que não têm a oportunidade de ter um estudo mais consciente e tudo mais, se você compara, assim, notoriamente dá para ver que você tem mais consciência, você tem um som mais estável, mais controlado, sabe? Que é a experiência desses 2 anos de aprendizado. Óbvio que ainda muito lentamente, mas são 2 anos de aprendizado. Então, e isso te dá essa consciência maior. Mas ainda tem muitas coisinhas, assim, aqueles pequenos detalhezinhos, que isso que vai fazer realmente essa construção sonora se consolidar, sabe? Assim, e virar esse som, né? Assim, realmente. Porque se a gente fica, porque se eu for tocar, tudo que eu for tocar, ficar mexendo demais o braço, naturalmente o meu som também vai ficar todo balançado. Então é bem importante, assim, manter bem estável. Agora, como uma segunda experiência, a gente vai fazer a mesma coisa de Jesus Alegria dos Homens, só que agora do meio para cima, só um quadrante, não precisa ir até lá na ponta não. Então do meio até aqui, assim, o terceiro quadrante do arco. E aí, só nessa região, lembrando de manter o cotovelo sempre acima da linha aqui, né? A mesma coisa, não vai acontecer um movimento assim, de abaixar. É só manter parado, do meio para cima, ó. Sempre do mesmo jeito. E assim, é muito importante que a altura do cotovelo fique no lugar certo. Porque senão você perde a consistência do som. Vai ficar assim, né? Tô exagerando, mas só para não perder essa postura realmente do cotovelo e lembrar nessa região aí você vai precisar sempre do indicador. Então mantenha sempre o indicador realmente pronado, né? Que é essa inclinaçãozinha aqui do indicador. Legal, legal. Só no finalzinho deu essa tremidinha e tal, que é aquele negócio, faltou um pouquinho do indicador. Sempre o ponto de contato, né, da crina com a corda vem com esse resultado do indicador aqui e da posição certa do cotovelo. Então, mantendo isso, a gente consegue controlar um pouco melhor isso, né? Sem deixar que ele saia da corda em nenhum momento, porque quando ele sai é porque faltou realmente alguma coisa para manter ele em contato, né? Então, sempre bom pensar nisso. Mas tá bem legal, tá bem legal. E eu vejo que, por exemplo, nessa região daqui, você já tá, assim, melhor com o cotovelo. Já tá mantendo ele um pouco mais paradinho. Assim, tem umas mexidinhas e tal, assim, né? Mas sempre tomar muito cuidado com... Quando muda, não deixar que os movimentos do seu braço influenciem no cotovelo. Então, aquele negócio que a gente estava falando antes. Só que nessa região, o que acontece normalmente no terceiro quadrante, no terceiro e quarto, é que a gente acaba deixando o cotovelo abaixar. Então, não pode deixar abaixar nunca. Então, por isso que a gente... pensei nele
ficar Exato. pensando nele, eu vou trabalhar de frente do espelho na música decorada, aí de frente do Uhum. espelho para eu ter essa consciência deles aí, dessas Isso, coisas. isso, isso. Ajuda bastante, assim. Olhar no espelho sempre é o melhor jeito de você ter uma consciência maior, né, do processo, e não só daqui pra fora, né? Então sempre é bom olhar no espelho mesmo. E aí você vai ver, sempre tem, assim, toca lento, tal, tipo, mas se você vai tocar lento, não precisa necessariamente tocar lento e fazer assim. Não precisa usar o arco inteiro, já que na hora da música você não vai usar o arco inteiro. Então, assim, se eu vou estudar, então eu vou pegar no terceiro quadrante. Então fica aqui, toca lento no terceiro quadrante. Ah, legal. Tá vendo? E pensando no braço, tá vendo? O braço não mexe, agora mexe, pra mudar de corda, né? Muda, muda. E aí você vai ver essa relação do seu braço com as cordas e sem mudar isso no decorrer do processo, né? Isso vai ser bem importante, assim, para você assim, firmar realmente Legal. essa nova forma de se posicionar no violino. E só pra gente fechar, sobre essa Tá. questão do estudar lento, eu sempre falo que é muito importante estudar lento, né? Cada uma das coisas. Tipo, vai pegar uma música nova, estuda lento, liga o metrônomo lá no 60, pá, 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 lento, beleza, tal. É muito importante. Mas é importante que sempre que você for estudar lento, que seja um reflexo de como seria a música rápida. Ah, Então, não é só uma questão de notas, por exemplo, não é só tocar os dedos no lugar certo, mas é também do arco. Então, se na hora rápida, né, sei lá, essa música aí, se fosse tocar tudo separado, tá mais rápido. Tô bem no meio aqui, só um pouquinho de arco. Então, eu não vou tocar lento assim, porque aí não condiz, entendeu? Com o que eu vou fazer depois. Então, eu estudo só aqui, ó. Então sempre a gente pensa em fazer o lento ser uma adaptação real do que seria o rápido. Assim como as arcadas tem que ser a mesma, né? Se você vai começar para baixo, vai ser para baixo. Se você vai começar para cima, vai ser para cima. Se tem, sei lá, nessa música não tem, mas vamos supor que, sei lá, que tenha uma música que tem duas para cima, né? Tipo, sei lá. Você não pode estudar lento assim. Porque aí você tá fazendo uma coisa que não condiz com o que vai ser realmente a música, né? Se, por exemplo, você ainda não tá nesse nível, mas vai chegar no nível de ter outros golpes de arco, né? E vai ter o staccato tal, e tudo mais. Então, tipo, se você vai fazer uma música tipo, que tem. Sei lá, vou inventar qualquer coisa aqui, né? Mas que tem. Se é assim a música, você não vai estudar lento assim. Porque não é assim que vai ser na hora, né? Tipo, se fosse estudar a Primavera de Vivaldi. Né? Por quê? Porque eu faço. Porque eu tenho que fazer exatamente como seria rápido. Então eu não posso fazer. Porque eu não toco assim. Se eu for tocar rápido assim, não dá certo. Não é assim, não vou conseguir, né? Então, entendi. sempre que for estudar lento, busca fazer o lento ser uma versão de como seria rápido. Só que Só lenta. vai mudar mesmo a velocidade. Exato, exato. Mas com as Tá. mesmas articulações, o mesmo dedilhado, né, que você vai usar, mesmo tipo de arcada, se é duas pra cima, se tem ligado, etc. Tá. Essa música também do Jesus Alegria dos Homens, várias vezes também você toca ligado, né? Tipo, dá pra tocar também com duas ligadas e uma separada, tipo assim. É. Mas tudo é uma questão assim, não tem um certo e errado, porque é uma música que já foi muito adaptada para muitas formas diferentes, né, assim. Então, não tem um jeito que é o jeito certo, correto, assim, mas é uma questão mais de que você quer expressar na hora, como você quer se expressar, né, com essa música. Mas então, sempre que for estudar lento, do mesmo jeito que seria no rápido, mas só que lento. Beleza? Beleza.
E aí focar então nessas pequenas, assim, você tá indo muito bem, você já tem você já tem um pouco do que eu falo que são as horas de voo, né? Você já tem ali, Legal. você já tem um tempo já de intimidade com o violino, você já se dá bem com ele ali, tem um ouvido bom, que isso é bem legal, assim, esses tempos todos, né, tanto de estudo do violino, mas quanto dos outros instrumentos também ajuda nisso, né? Então, o órgão, o próprio órgão, né, que você também já fez quando era criança. Então, você tem um ouvido bem musical, tá ali, tá se dando bem com o violino. Agora é uma questão de refinar, sabe assim, esses pequenos detalhes, essas coisinhas do que a gente já viu, obviamente, né? E seguir com o processo todo, né? Assim, a gente está no começo do começo ainda. Então, tem muita coisa ainda pra frente, ainda pra gente evoluir mais, beleza? Tá ótimo. Nossa, arrasou. E aí qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer parada que precisar, é aquele mesmo esquema de sempre. Pode mandar pra mim no privado, pode mandar vídeo pra assistir, corrigir, pode perguntar, fica à vontade. Beleza? Beleza, beleza. Nossa, maravilhoso. Beleza, Andréia, muito obrigado, viu? Gratidão, viu? Imensa Eu por que tudo. agradeço. Eu que agradeço. Obrigado, viu? Até a próxima. Qualquer coisa é só Até, falar comigo. se Deus quiser. Tchau, tchau.